Então, seguindo, né? Tem algumas outras coisas interessantes aqui com a letra. Vamos fazer um texto aqui novamente. Ok, vou colocar aqui o nome. Vou aumentar ele um pouquinho, então seleciono ele, posso aumentar aqui por baixo, ó, de forma fácil e prática. E vamos utilizar, pode ser até uma fonte aqui que seja um pouco mais forte, né? Que vai ser um Arial Black. Ok, beleza. O que acontece? Tem uma configuração aqui que nós podemos trabalhar, né, para o texto, aqui que nós podemos converter ele em caminho, que é Path Convert to Path, que é Ctrl 8. Quando você converte o texto em caminho, você tem aqui a vetorização desse texto. Então percebam que ele não é formado mais em pixel e sim em vetor, né, a qualidade muito superior. Seria ideal para um projeto, para uma logomarca, um logotipo, né, dessa forma. Porém, quando você converte ele em caminho, ele perde todas as propriedades de texto. Isso significa que eu não consigo mais mudar, por exemplo, o espaçamento entre as letras, aplicar um itálico, né? Mudar o próprio tipo de letra, eu não consigo. Então aqui eu vou ter opções agora relacionadas à forma, ó. Opacidade, preenchimento, sombra, background, né? Todos aqueles recursos que nós temos para as formas eu tenho para ele. Eu poderia aplicar também um tipo de borda aqui, ó. Não que no texto diretamente não dê, mas aqui eu tenho configurações um pouco mais, vamos dizer assim, avançadas para trabalhar esse tipo de recurso, né? Aquilo que o texto em si somente não me dava. Então, abre um leque de opções novas e você perde, por outro lado, as configurações padrões do texto. Então, o ideal é você somente converter ele em caminho quando você tiver concluído todas as configurações do texto. Se for um texto mais complexo, o que eu aconselho vocês fazerem, o que eu utilizo é o seguinte: antes de converter ele em caminho, eu faço uma cópia. Eu duplico aquele texto e deixo ele aqui no canto. Eu posso deixar até fora aqui do meu projeto em espera, né? Porque qualquer problema que dê depois, quando eu estiver editando esse caminho ou fazendo as configurações, eu posso apagar e eu tenho aqui a cópia que eu havia feito anteriormente. Então, se eu quiser, eu esqueci, não era essa letra, ou eu precisava de um espaçamento maior, eu ainda conseguiria então voltar, né, aquelas configurações anteriores. Ou eu posso fazer o seguinte também, que é muito bom. Aqui nós temos uma opção que dá para guardar os estilos. Então vamos supor aqui, vou colocar novamente. Pode ser dessa forma aqui. Vamos mexer um pouquinho nas configurações dele. Vamos supor que vai ser Arial, mas não vai ser o Black. Vai ser, por exemplo, esse Narrow aqui. Ok. Essa é a configuração dele. Vamos supor que fosse um texto, por exemplo, para menu, onde ele tem aqui um tamanho um pouco menor. Vamos colocar aqui 40. Ele vai ter também um espaçamento. Poderíamos deixar aqui mais ou menos... Vamos colocar aqui de 80. Ok, entre as letras, para elas ficarem um pouquinho mais separadas. Vamos colocar uma outra cor para ele de preenchimento. Então vamos supor, essas fossem as cores. Toda vez que eu tivesse um item de menu, eu teria essa configuração. Vou dar um Ctrl D. Toda vez que eu tivesse um link dentro do meu projeto, aí dentro do meu site, eu tivesse então essa outra configuração aqui. Ele vai ficar azul, vai ficar com um tamanho um pouco menor. Ok. Vamos deixar aqui 60 de espaçamento e o tamanho de 30. Bacana. Então, essas são as duas configurações que eu tenho. Ok. O que eu posso fazer é selecionar o texto. Eu venho aqui, aqui nós temos a parte de design, né, onde nós temos a nossa estrutura, que seriam as camadas. E aqui do lado nós temos os assets, que eu já expliquei para vocês. Dentro dos assets, eu tenho uma opção chamada Character Style. Se eu clico aqui nesse mais com o objeto selecionado, ele cria um estilo para mim daqueles caracteres. Eu vou fazer com os dois, perfeito. Então tem um Arial de 40 e um Arial de 30, né? E aqui ele mostra algumas configurações como cores e etc. Então toda vez que eu tiver um texto dentro do meu projeto e quiser, por exemplo, fazer com que esse texto receba um estilo, basta eu vir aqui e clicar sobre o estilo desejado. Então, quando eu seleciono o estilo desejado para aquele texto, né, eu tenho aqui primeiramente o meu texto selecionado e aqui a estrutura dos caracteres que foram aplicados a ele. Vamos até mexer aqui, vamos colocar um tamanho maior, vou colocar aqui 80 e vamos colocar uma outra cor, para mudar ele bastante aqui, pronto, perfeito. Então, com ele modificado e selecionado, você clica aqui sobre o estilo que você quer, sobre o texto dele, tá joia? A parte aqui de inicialização dele. E aí ele troca então para o estilo que você quiser. Uma outra coisa interessante é que se você tiver, vamos supor, esse aqui são os links, né? Eu tenho dentro do meu protótipo aqui 50 links e eu quero
visualizar ou alterar todos de uma só vez. Eu posso vir aqui no estilo com o botão direito e selecionar essa opção, Right Light on Canvas. Ele seleciona todas aquelas instâncias de uma só vez. Então eu consigo aí trabalhar, posso fazer uma edição também por aqui ou deletar esse meu estilo criado.